bem-vindos a mais um dos 31 dias de Star Wars aqui no Experimento 237. Uns dias atrás eu perguntei no Instagram que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver aqui no finalzinho, na reta final dos nossos 31 dias, e o vídeo de hoje serve para responder a uma das perguntas lançadas lá. O Bruno Pelisson Marques, eu espero estar falando certo, eu até pedi para ele me mandar a pronúncia, mas sei lá, às vezes tem um tchan a mais do nome que a gente não consegue dominar. Mas enfim, o Bruno, que é um querido que eu conheci através do Podcastinadores, perguntou se Jorginho teria planejado tudo desde o começo. E eu queria desde agora deixar claro que não. George Lucas não planejou tudo desde o começo e eu sei que esse é um dos maiores mitos entre os fãs de Star Wars. Todo mundo gosta de dizer que sim, que George Lucas sabia tudo o que ele queria fazer com a saga Skywalker desde o começo. Mas eu tenho várias evidências e provas de que ele não tinha planejado uma saga com 6, 12, 38, 390 filmes desde o começo. Isso foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo e que, graças a Deus, foi acontecendo, porque, afinal de contas, se não fosse a saga Skywalker, muitos de nós não seríamos nerds hoje. Eu acredito que um dos motivos para esse mito de que George Lucas teria planejado tudo desde o começo ser tão forte entre os fãs é que isso dá uma certa sensação de conforto. Assim, de alguma maneira muito perturbada, se a gente acredita que o homem tinha um plano desde o começo, os plot holes não parecem tão plot holes e parecem, na verdade, ser parte de um plano maior e ter uma justificativa desconhecida que está lá presente na cabeça do autor desde o começo. Mas assim, sendo muito sincera, o Journal of the Whills não eram 9 filmes planejados. Journal of the Whills era um documento em que George Lucas foi fazendo um brainstorming de várias ideias. Se você der uma procurada, tem nomes completamente aleatórios. Acho que o Anakin era Anakin Starkiller, por exemplo. A gente tem várias coisas que nunca apareceram nos filmes e que, assim, não apareceram nos filmes porque elas eram ideias ruins mesmo. Então, é legal o conceito do Journal of the Whills, mas, assim, não é verdade que existia um plano maior desde o princípio, galera. Uma das maiores evidências contra essa tese de que George Lucas planejou tudo desde o princípio está nas inúmeras transformações a que os filmes foram submetidos ao longo do tempo. E não, eu não estou me referindo às inserções nas remasterizações, às transformações, as pessoas que desapareceram, as pessoas que apareceram. Por exemplo, o Jabba Mega Digital, que faz o Han subir no rabo dele fazendo esquisito. Look, Jabba, even I get bored sometimes. You think I had a choice? Não tô falando do Han tirando o primeiro, não tô falando de McClunky, eu não sei se vocês estiveram envolvidos nessa treta no Twitter, mas aparentemente quando o Disney Plus disponibilizou o episódio 4, o Grido misteriosamente tinha mais uma fala na cena e a fala dele era McClunky antes de morrer. I bet you have. McClunky. Eu não tô me referindo aos Dewbacks que apareceram do nada em Tatooine, nada disso. Eu estou falando da transformação nos nomes e na numeração dos filmes. O filme que hoje é conhecido como Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, foi originalmente lançado em 1977 só como Star Wars. May the Force be with you in Star Wars. E claro, a gente consegue entender que talvez um filme que não estava sendo levado a sério por ninguém levava fé em Star Wars quando ele foi lançado originalmente. Nem o George Lucas, nem os estúdios, nem o elenco. Todo mundo achava que esse troço ia flopar, porque afinal de contas, uma aventura com um cara com uma roupa de cachorro gigante e tal, tem tudo para parecer que não vai dar certo. E isso tanto é verdade que é de conhecimento geral que o George Lucas, no dia do lançamento, desapareceu. Foi para uma ilha, sei lá, nas Bahamas. E quando o nego ligou pra ele e tal, pra contar que Star Wars, na verdade, tinha explodido, ele achava de verdade que o filme tinha flopado e que ele tava quebrado pro resto da vida. Então, tudo bem, a gente entende que não dá pra você lançar um filme que não estava sendo levado a sério, como já o primeiro capítulo de uma trilogia, ou uma saga de 6 filmes, de 9 filmes, 12 filmes, do que seja. Ou menos ainda que pudesse ser lançado como não o primeiro de uma saga, mas na verdade o episódio 4 de uma trilogia, que depois ia ter a prequel, que depois ia ter a sequel e toda essa confusão que os fãs de Star Wars conhecem. Então a gente percebe que, assim, eles foram fazendo esses ajustes. Os próprios trailers, eu vou botar os links todos aqui embaixo, dão um pouco essa sinalização de que o filme original não tinha a pretensão de ter uma continuação.
Se você assistir, e o problema é que eu só tenho o link dos trailers em inglês e tal, mas basicamente o episódio 4 não faz referência nenhuma a ser o primeiro capítulo de nada, e nem ao quarto capítulo de nada, que é o que acabou virando. E aí o trailer de O Império Contra-Ataca vem e diz: lembra tudo aquilo que aconteceu naquele outro filme? E faz, sério, um recap de toda a história do episódio 4. Mas as suas aventuras não acabaram por aí. Então, assim, era claramente pra dizer pra galera: lembra aquele filme que vocês acharam que tinha acabado? Então, na verdade, tem mais coisa pra contar. Luke Skywalker and Han Solo rescued the princess, destroyed the Death Star, but their story didn't end there. E uma coisa que é interessante de sacar é que, embora o George Lucas, e depois eu vou botar a entrevista dele em que ele fala um pouco sobre isso, não pretendesse fazer mais do que os 3 filmes da trilogia original, depois que o Star Wars deu certo, os estúdios se deram conta de que eles estavam sentados sobre uma mina de ouro. Então, eles passaram a anunciar os outros filmes, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, como o próximo capítulo da saga. Now, the creators of the biggest smash hit of all time bring you the next episode in the Star Wars saga. Então eles não quiseram limitar uma trilogia e eles não limitaram a nenhuma quantidade de filmes. É por isso que depois a gente conseguiu ter outras 2 trilogias. E tem gente que queira fazer mais trilogias. Embora eu particularmente ache que, assim, vamos deixar essa história de lado um pouquinho. Vamos explorar os outros cantos da galáxia, né? Assim, não é possível que em uma galáxia muito, muito distante só existam aquelas pessoinhas. Não, gente. Tem 1 zilhão de histórias bacanas para explorar. Mas talvez as evidências mais claras contra essa tese de que o George Lucas planejou tudo desde o começo sejam as alterações feitas dentro da história para adequar aquilo que foi contado no episódio 4, ou estabelecido no episódio 4, ao que foi desenvolvido para fins de episódio 5 e 6. E essas mudanças, na verdade, acabaram dando origem a uma das frases mais célebres do universo Star Wars, que é o "from a certain point of view", ou de um certo ponto de vista. So what I told you was true, from a certain point of view. A certain point of view? Isso porque, na hora de adequar aquilo que a gente conhecia do episódio 4 para fins de episódio 5 e 6, você tinha que reconciliar algumas coisas que não eram necessariamente tão fáceis de reconciliar, mas que, graças a Deus, os fãs daquela época e as pessoas que assistem Star Wars até hoje não ficam obcecadas e brigando por conta disso. Por exemplo, a gente tem no episódio 4, ou em Star Wars puro e simples, o Obi-Wan Kenobi contando para o jovem Luke Skywalker que seu pai, Anakin Skywalker, foi um general nas Guerras Clônicas e que ele foi morto por Darth Vader. How did my father die? A young Jedi named Darth Vader, who was a pupil of mine until he turned to evil, helped the Empire hunt down and destroy the Jedi Knights. He betrayed and murdered your father. Aí chega no episódio 5 e a gente tem a célebre cena: Luke, eu sou seu pai. O plot twist mais vitorioso da história do cinema, porque conseguiram que só 3 pessoas envolvidas na produção soubessem sobre isso. E aí, quando isso sai no cinema, ninguém tinha a menor ideia de que isso era uma possibilidade. E foi um alvoroço, um sucesso total. Mas assim, vamos parar pra pensar que, de um certo ponto de vista, é uma maneira de você explicar as coisas, né? Assim, não é que exatamente que ele foi morto por Vader, é que, assim, quando ele caiu pro lado negro da força, ele deixou de ser o Anakin, ele matou o Anakin e virou o Vader, então o Vader matou o Anakin. Tá, a gente deixa passar. Luke, you're going to find that many of the truths we cling to depend greatly on our own point of view. Mas tem umas outras coisas também. A gente tem, por exemplo, a própria figura de Vader como o inimigo principal, assim. Se a gente parar pra prestar atenção no finalzinho do episódio 4, o Vader meio que deu uma morrida ali, né? A gente tem a explosão da Estrela da Morte, toda aquela treta, não sei o quê, e tem o momento em que o TIE Fighter do Vader sai girando fora de controle. Vai lá pra longe pra caramba, pra eu não deixar de usar um linguajar feio, né? Então, assim, tecnicamente, ele era um vilão que não era pra ser tão presente. Inclusive, se você parar pra assistir o episódio 4 prestando atenção, não só Vader tem em torno de, 8 minutos no máximo de tela,
né? Assim, acho que até se bobear, o Tarkin tem mais tempo de tela do que o Vader, mas ele é submisso ao Tarkin. I have just received word that the Emperor has dissolved the Council permanently. The last remnants of the old Republic have been swept away. Nádia do futuro aqui, é que eu tô editando o vídeo e eu fui prestar muita atenção nessa cena e repara, o Vader não tem assento na mesa, tipo, ele é o único que fica em pé porque ele não tem lugar pra sentar. Além disso, o Tarkin é evidentemente quem tá à frente da reunião porque o assento dele é o único que tem um espaldar alto. E além disso, tem um oficial, um bostinha qualquer, que, tipo, fica batendo de frente com o Vader, como se o Vader não fosse nada. O maluco vira pra ele, você tá aí com essa historinha de força. Ninguém levava fé no Vader, o Vader era um porcaria nesse primeiro filme. Mas, eventualmente, ele virou o nosso vilão favorito. Don't try to frighten us with your sorcerer's ways, Lord Vader. Your sad devotion to that ancient religion has not helped you conjure up the stolen data tapes, or given you clairvoyance enough to find the rebels' hidden fort. I find your lack of faith disturbing. Enough of this. Vader, release him. As you wish. O Tarkin manda ele parar e ele para. Desculpa, o Vader que a gente conhece, o Vader que a gente é apaixonado, cara, ele mataria o Tarkin também. Só que no filme ele era meio que subalterno ou inferior hierarquicamente ao Tarkin. E aí depois, é claro, ele virou assim a figura, o poster head, literalmente o poster capacete do Império. Mas assim, originalmente a ideia não era necessariamente essa. E evidentemente, talvez a coisa mais notória, que inclusive foi um choque para os próprios personagens, seja a alteração no relacionamento entre a Leia e o Luke. He's my brother. Originalmente, era para eles serem um triângulo amoroso, Leia, Luke e Han. I guess you don't know everything about women yet. E aí no episódio 5, há a sugestão de que existe um outro Skywalker e tal, só que aí o George Lucas se viu na posição de chegar no episódio 6 e ou ele introduz quem seja esse outro Skywalker, ou ele transforma algum dos personagens que já existiam ali em um Skywalker. E a solução do George Lucas foi, tudo bem que eles andaram flertando e dando uns beijinhos pra cá e pra lá, mas na verdade eles são irmãos. Assim, e daí? Quem nunca beijou um irmão, não é mesmo? E se nenhum desses argumentos for suficiente para te convencer de que não, o George Lucas não tinha planejado tudo desde o princípio, eu vou deixar que ele mesmo diga isso para vocês. When I finished the first trilogy, I figured that was the end of Star Wars. That's what I set out to do, and I finished it. Essa primeira entrevista é mais ou menos do período da trilogia prequel. Então ele tá dizendo nesse primeiro clipe que eu coloquei que, porque quando eu terminei a primeira trilogia, aquilo era só o que eu tinha planejado fazer. Ou seja, ele tá dizendo que ele não tinha uma história maior do que aquela planejada. Or would I go back at that point and finish Star Wars, do this backstory, which I never really intended to do, and wasn't written as a movie, and which technically couldn't be done when I finished Return of the Jedi. O segundo clipe tem ele falando que ele ficou pensando se ele voltaria para fazer Star Wars e contar essa história que ele tinha mais ou menos pensado para fins de background para os personagens quando ele estava escrevendo a trilogia original, mas que ainda não estava em formato de filme, não estava ainda toda perfeitamente realizada, e que na época que ele lançou a trilogia original, era tecnicamente impossível fazer algumas das coisas que ele gostaria de fazer. Então, essa já é uma evidência de que, ainda que você não acredite que originalmente era para ser só o Star Wars, pelo menos que era só para ser a primeira trilogia, já dá para entender. Mas além disso, tem um vídeo que é uma entrevista sobre a trilogia original. Na época ainda da trilogia original, dá pra ver a diferença entre os dois filmes. O George Lucas é visivelmente muito mais novo nesse clipe que eu vou colocar agora, em que ele explica que ele tinha pensado um grande filme, mas que esse um grande filme ia ficar longo demais, e ele cortou esse um grande filme
e fez o Star Wars. What I did when I was writing it, I wrote one movie, and then I couldn't do the whole movie because it was way too big. The first draft was, it had too much stuff in it. It was way too big. It couldn't possibly be done. So I took a deep breath and said, okay, I'm going to have to take all these great ideas, and that part I'm just going to have to cut out, and I'll just do what it was then really the first act, and I'll expand this and make this into a movie. E aí sobrou um material, e quando surgiu a oportunidade dele dar continuidade ao Star Wars, ele falou, não, beleza, eu vou organizar aqui as ideias que tinham ficado sobrando, e aí ele fez a trilogia original. So, as soon as the film was successful, there wasn't any question in my mind that I would immediately go on and do the rest of them so I could finish it. Então, assim, ele tinha um pouco mais de história do que só o episódio 4, só o Star Wars, só que não era, evidentemente, uma trilogia gigante de 9 filmes. Ele nunca planejou isso. Mas isso tudo não significa dizer que George Lucas não tenha, enquanto desenvolvia os filmes, pensado em coisas que eventualmente ficaram de fora e que poderiam alimentar outros filmes. Mas definitivamente não existe argumento que salve a tese de que ele sempre planejou fazer 9 filmes. Vocês acreditam nesse mito de que George Lucas planejou tudo desde o princípio? Ou, eventualmente, vocês acreditavam nesse mito e esse vídeo foi suficiente para te convencer de que, na verdade, não é bem assim? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar com um amigo e até a próxima. Que a força esteja com vocês!